Mais uma vez aqui, sou a Priscila, psicóloga, e fui convidada para conversar um pouco com vocês sobre o tema referente ao mês de setembro, que é o mês amarelo, né? Para a gente falar sobre valorização da vida, suicídio e prevenção ao suicídio, né? Antes disso, gostaria de pedir, né, como em todos os outros vídeos eu venho fazendo, para que quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, que possa se inscrever para assistir aos vídeos, assistir as postagens. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo feita com muito carinho. É importante que vocês possam ter acesso a isso, né? E também nas outras mídias sociais, o Instagram, o Facebook, também é para que vocês possam curtir, né? O ano passado, né, a gente já está há um ano, né, deste momento de setembro, eu estive aqui também conversando um pouco sobre o tema, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, falar no mês amarelo, né, falar de suicídio mais uma vez, sim, né, que legal poder falar de um tema tão complexo e tão importante cada vez mais nos nossos tempos, né, nos tempos de hoje. Então, nunca é demais falar sobre suicídio. A questão do Setembro Amarelo, né, ela é um movimento, né, que existe, assim como em todos os outros meses do ano, sempre existe algum tema, né, que é articulado aquele mês para poder falar sobre esse tema específico. E o mês de setembro foi escolhido para falar, né, para a gente poder falar sobre suicídio e valorização da vida. Esse movimento, essa campanha, né, que existe, ela não é só no Brasil, né? Ela existe no mundo inteiro. Inclusive, eu estava lendo, foi nos Estados Unidos, né, que começou, né, que deram esse nome de Setembro Amarelo, mas no mundo inteiro, se a gente procurar saber, as pessoas estão falando sobre este tema. Ah, mas é só em setembro que a gente fala sobre isso? Não, a gente precisa urgentemente falar sobre esse tema, esclarecer sobre a questão do suicídio todos os meses do ano, todos os dias, como uma questão, inclusive, de saúde pública, né? A gente sabe que o número, né, de pessoas que tiram a própria vida, que cometem o suicídio, ele é um número muito grande, ele é um número alarmante, principalmente nos jovens, né? Não estou dizendo que só jovens se suicidam, mas hoje o que se vê muito são jovens tirando a própria vida, né? Inclusive, eu até li números, mas acho que isso é irrelevante aqui para a gente, mas assim, se a gente for pegar em números, né, de 10 jovens que se suicidam, 9 poderiam não ter cometido, não ter tido esse embate, né, com a vida, não deveriam não ter se matado, né, se tivessem feito alguma coisa por essas pessoas, né? Então, assim, a questão do mês amarelo é para a gente poder falar, de setembro amarelo, desculpa, é para a gente poder falar sobre esse tema, que é um tema ainda muito cheio de estigmas, é um tabu, né, para a gente conversar sobre isso. Tanto é que, quando alguém morre por suicídio, né, é muito comum que a gente não fale, né? Todos nós conhecemos alguém que se matou, né? Ou um parente, ou um amigo, ou alguém próximo, e quase sempre a família tende a esconder a motivação dessa morte, né? É claro que do lugar da família é muito difícil falar sobre isso, e é muito difícil
entrar em contato com essa questão, porque traz muita culpa, traz um sentimento muito doloroso. Mas, de um modo geral, cai por terra aquela ideia de que a gente não deve falar sobre esse tema, né? Porque, em algum momento, as pessoas imaginavam que, quanto mais a gente fala sobre isso, mais vai crescer nas pessoas a ideia de cometer o suicídio, a gente vai estimular as pessoas a fazerem isso, ou vai dar ideias, né? E hoje se sabe que não. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente fala de algo que é difícil, mais a gente consegue prevenir, mais a gente consegue conscientizar as pessoas sobre essa questão, né? Até porque nós não estamos falando, e em outros vídeos eu vou aprofundar um pouco mais, sobre simplesmente o ato em si, quer dizer, do tirar a própria vida, né? Mas assim, do que isso significa, quais as motivações fazem com que uma pessoa chegue a cometer isso. Quer dizer, são muitas perguntas, né, que a gente precisa tentar responder para compreender a complexidade dessa questão, né? Ninguém se mata simplesmente porque quer morrer, né? Se a pessoa ela quis morrer e foi lá e cometeu um suicídio. Não. É muito mais complexo, são muitas variáveis envolvidas, né? As pessoas têm muito mais motivações do que a gente imagina, né? E assim, o fato da gente falar no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, de conscientização e prevenção e valorização da vida, né? Faz com que a gente possa ter muito mais cuidado, né, com as pessoas que estão à nossa volta, porque assim é um problema meu, é um problema de vocês, é um problema de todos nós, a vida do outro, né? Não é assim, ele faz o que ele quer da vida dele, não, é um problema social, de ordem social, porque na convivência com as pessoas, a gente cada vez mais tem visto o distanciamento que a gente tem em relação à vida emocional de quem convive com a gente. Então, muitas vezes, a gente está do lado de pessoas queridas ou pessoas conhecidas do trabalho, da família, e a gente não consegue notar, né, os sinais, eu diria, né, ou alguma coisa que esteja acontecendo com aquela pessoa que a gente consiga identificar que ela esteja em sofrimento psíquico. Né? Em geral, a gente não consegue ter esse olhar. Então, quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando também desse lugar que a gente precisa se apropriar, no sentido de estar de olho, né? Não é estar de olho no sentido de ficar controlando o outro, mas de poder se conectar com o outro a ponto de entender que ele está pedindo ajuda de algum jeito. Às vezes a pessoa não pede ajuda assim, eu preciso de ajuda, mas ela pode dar sinais de que ela está vivendo a vida de um modo sofrido, né? E muitas vezes pode acontecer da pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida para não mais viver aqueles problemas, né? Então a gente fala que quem se mata não quer perder a vida, mas não quer mais viver problemas, não quer mais viver conflitos, né? Então ela quer acabar com os problemas, né? Assim, então, a gente está falando aqui sobre a questão da necessidade de prevenção da nossa responsabilidade com aquele que está do nosso lado, né? Porque assim, mas quais são os fatores, né, que podem, assim, grosso modo, né, que pode fazer com que alguém tire a própria vida, né? Se a gente pensar em fatores externos, né, são muitos, né? Não é que muitos fatores podem fazer com que alguém tire a vida, mas que alguém se sinta extremamente em sofrimento, em conflito, né? Reagindo a essas questões de um modo sofrido. Problemas no trabalho, problemas na família, né? Uma separação, uma perda de emprego, a morte de um filho. E poderia listar um monte de questões aqui, né? Todas essas situações fazem com que as pessoas vivam, né, essas questões de um modo muito sofrido. E as questões internas são realmente algumas questões de transtornos mentais mesmo, né? O que eu estou chamando de transtorno mental? Um processo de uma ansiedade exagerada, crises de ansiedade, de pânico, estresses, depressão, né? Então, assim, para todo aquele que se matou, a primeira coisa que alguém diz é ele estava em depressão, né?
Por que que a gente fala isso? Porque, assim, quase sempre uma pessoa que se mata provavelmente estava fazendo algum quadro depressivo, né? O contrário não é verdade. Não quer dizer que quem está fazendo um quadro depressivo ou mais deprimido vai cometer o suicídio, né? Uma coisa não é uma via de mão dupla, mas, em geral, quem comete suicídio quase sempre está vivendo essas questões que eu citei, né? Alguma problemática externa à vida e também uma questão de ordem subjetiva, né? De um transtorno mental, como, por exemplo, a depressão. Como eu falei, o tema é bastante vasto, né? Então, nos próximos vídeos, a gente continua conversando. Até mais. Obrigada.